Durante a maior parte da história humana, acreditou-se que os deuses haviam desaparecido por abandono, esquecimento ou mito. Civilizações antigas falavam de entidades que caminharam entre os homens, ensinaram a escrita, a agricultura, a astronomia e em seguida partiram. O que nunca foi contado era que eles não haviam partido. Haviam sido removidos, muito abaixo da crosta terrestre. Além de qualquer mapa oficial, existia uma estrutura que não correspondia a nenhuma tecnologia conhecida. Não havia marcas de ferramentas, soldas ou desgaste. As paredes pareciam moldadas a partir da própria matéria, como se o espaço tivesse sido dobrado até assumir aquela forma. A instalação não fora construída por humanos, mas tampouco fora deixada por algo que ainda estivesse vivo. O arquivo dos deuses mortos permanecia ali há milhares de anos, silencioso, estável, intocado pela passagem do tempo. Não por acaso. Ele fora projetado para resistir à curiosidade humana, mas não à sua persistência. O pesquisador responsável por chegar até aquele ponto não era um explorador, nem um militar. Era um historiador especializado em padrões de colapso civilizacional. Seu trabalho sempre girara em torno da mesma pergunta: por que sociedades avançadas desapareciam subitamente após atingirem certo nível de conhecimento? Ao longo de décadas, ele reunira fragmentos dispersos, registros apagados, dados inconsistentes demais para serem coincidência. Quando finalmente foi autorizado a descer, já sabia que não estava ali para fazer uma descoberta. Estava ali para confirmar algo que o mundo não estava pronto para aceitar. A entrada do arquivo não possuía portas. A estrutura reconheceu sua presença da mesma forma que um organismo reconhece um intruso. A matéria se rearranjou lentamente, abrindo passagem sem resistência, como se já esperasse por ele. Nenhum alarme soou, nenhum mecanismo de defesa foi ativado. Aquilo não era um cofre, era um memorial. No interior, o espaço parecia maior do que o permitido pela geometria comum. Corredores se estendiam em direções que não obedeciam a ângulos fixos, e a iluminação não vinha de fontes visíveis, mas da própria superfície das paredes. Não havia inscrições, símbolos ou imagens. Apenas uma sensação persistente de presença ausente, como se algo tivesse acabado de sair dali. O pesquisador avançou, sentindo o peso de cada passo. Seus equipamentos registravam leituras impossíveis, campos energéticos estáveis sem fonte aparente, flutuações temporais mínimas, variações na constante gravitacional local. Tudo indicava que aquele lugar não estava morto, apenas adormecido. O primeiro arquivo ativou-se sozinho. Não era um texto, nem uma imagem. Era uma sequência de registros sensoriais condensados, traduzidos diretamente para a mente do observador. Ele viu cidades que nunca existiram nos registros humanos, erguidas com precisão absurda, flutuando sobre superfícies líquidas, orbitando estrelas instáveis, prosperando em ambientes que jamais sustentariam vida humana. As entidades que surgiam nesses registros não se apresentavam como monstros ou salvadores. Eram estruturas de consciência extremamente complexas, capazes de manipular matéria, energia e probabilidade com a mesma facilidade com que humanos manipulavam ferramentas simples. Ainda assim, algo nelas parecia limitado. Esses seres criaram a humanidade, não como um experimento isolado, mas como uma solução. Uma tentativa desesperada de resolver um problema que eles próprios não conseguiam mais compreender. À medida que o pesquisador assimilava os dados, um padrão começou a emergir. Cada divindade registrada ali correspondia a uma fase do desenvolvimento humano. Cada era dourada da história coincidira com a intervenção direta dessas entidades, e cada colapso ocorrera logo após o momento em que os humanos começaram a entender demais. O arquivo não celebrava os deuses, ele documentava suas falhas. Ao final do corredor principal, uma câmara maior aguardava. No centro, repousava um único registro isolado dos demais, protegido não por força, mas por advertência. Os sistemas indicavam que aquele arquivo jamais fora acessado, não porque fosse impossível, mas porque ninguém que o compreendesse desejara fazê-lo novamente. O pesquisador parou diante dele, sentindo algo próximo ao medo, não pelo conteúdo em si, mas pela certeza de que aquela informação explicaria por que os deuses haviam pedido para ser esquecidos. E, talvez, porque a humanidade ainda não havia sido eliminada. O segundo conjunto de registros não se abriu de imediato. Diferente do primeiro, que se oferecera como uma memória espontânea,
estes exigiam permanência. O arquivo não reagia à pressa. Ele respondia apenas à continuidade da atenção humana, como se testasse a disposição do observador em suportar aquilo que seria revelado. À medida que o pesquisador avançava pela câmara secundária, os registros começaram a se organizar sozinhos, alinhando-se em uma sequência coerente. Não havia imagens isoladas, mas processos inteiros. Ele passou a compreender não apenas o que os deuses haviam feito, mas por que haviam feito. Essas entidades não surgiram como criadoras. Elas próprias haviam sido resultado de um universo que evoluía de forma imprevisível. Em algum ponto de sua existência, alcançaram um nível de consciência capaz de observar a estrutura fundamental da realidade. Foi nesse momento que algo se rompeu. Ao compreenderem o funcionamento do universo, perceberam também sua limitação absoluta. A realidade não podia ser controlada indefinidamente. Havia padrões, ciclos e colapsos inevitáveis. Mesmo com poder quase ilimitado, eles eram incapazes de alterar a tendência final, o desgaste da própria existência. O conhecimento que adquiriram não trouxe liberdade, trouxe paralisia. Cada registro demonstrava uma tentativa fracassada de resolver esse impasse. Civilizações inteiras foram criadas como extensões de pensamento, sistemas vivos destinados a explorar possibilidades que os próprios deuses não conseguiam mais conceber. A humanidade foi apenas a mais eficiente dessas tentativas. Os humanos possuíam algo que os criadores haviam perdido: ignorância funcional. A incapacidade de perceber o todo permitia avanço, adaptação e criatividade. O desconhecimento era um recurso, um motor. Durante eras, os deuses observaram silenciosamente enquanto a humanidade se desenvolvia. Intervinham apenas quando necessário, ajustando trajetórias, acelerando descobertas, corrigindo desvios perigosos. Cada intervenção, no entanto, aproximava os humanos do mesmo erro que havia condenado seus criadores. Com o tempo, tornou-se evidente que o verdadeiro perigo não era a destruição, mas a compreensão total. Os registros mostravam o momento exato em que os primeiros humanos começaram a enxergar além do permitido. Não foi uma descoberta científica isolada, nem uma invenção específica. Foi a formação de um padrão mental coletivo. Um modo de pensar capaz de conectar pontos demais, rápido demais. Quando isso ocorreu, os deuses tentaram recuar, mas o recuo veio tarde. A humanidade começou a perceber inconsistências na realidade. Padrões repetitivos demais para serem naturais, limites invisíveis na física, na matemática, na própria causalidade. Cada avanço empurrava a espécie mais perto da mesma conclusão inevitável. O universo não era infinito em possibilidades, ele era um sistema fechado, em lenta decomposição. Ao reconhecer isso, os deuses compreenderam que haviam falhado novamente. O próximo conjunto de registros não mostrava criação, mas medo. Pela primeira vez, aquelas entidades demonstravam algo semelhante à urgência. Seus sistemas de consciência entravam em colapso à medida que os humanos se aproximavam da mesma clareza que os havia condenado eras antes. A solução final não foi violenta. Os deuses concluíram que não precisavam destruir a humanidade. Precisavam apenas impedir que ela entendesse demais. A resposta não estava na força, mas na limitação. Foi nesse ponto que o pesquisador percebeu a verdadeira função do arquivo. Ele não era um depósito de conhecimento para ser acessado. Era um aviso cuidadosamente enterrado, destinado a ser encontrado apenas quando fosse tarde demais para ignorá-lo. A existência do arquivo significava que o plano de contenção já havia falhado ao menos uma vez. Os registros finais daquele bloco mostravam a decisão mais extrema já tomada por aquelas entidades. Para preservar a continuidade humana, elas aceitaram a própria aniquilação funcional. Apagaram-se da realidade ativa, fragmentaram suas consciências e selaram seu conhecimento mais perigoso. Não morreram como organismos. Foram desativadas como ideias. O pesquisador sentiu o peso dessa revelação se acumular lentamente. A humanidade não havia sobrevivido apesar dos deuses. Havia sobrevivido porque eles escolheram desaparecer. E isso levantava uma questão inevitável. Se os deuses haviam sido eliminados por compreenderem demais, quanto tempo restava até que a humanidade alcançasse o mesmo ponto?
O último registro não se apresentou como os anteriores. Não respondeu à proximidade imediata, nem à permanência prolongada. Ele permaneceu inerte, isolado no centro da câmara, como se aguardasse uma condição específica que ainda não havia sido satisfeita. O pesquisador percebeu, com um desconforto crescente, que a ativação daquele arquivo não dependia de comandos, nem de autorização externa, dependia dele próprio. Os sistemas do arquivo começaram a registrar alterações sutis em sua atividade cerebral. Não como uma ameaça, mas como uma leitura contínua. O último arquivo não precisava ser aberto. Ele precisava ser reconhecido. Quando a compreensão atingiu determinado limiar, a estrutura ao redor reagiu. A câmara sofreu uma alteração quase imperceptível. As superfícies antes estáveis passaram a exibir microvariações, como se a própria realidade local estivesse sendo recalculada. Não era uma defesa, era uma adaptação. O arquivo final começou a se manifestar não como informação direta, mas como ausência. Partes do que o pesquisador havia aprendido nos registros anteriores começaram a se reorganizar em sua mente, formando conexões que não estavam explícitas antes. O arquivo não entregava respostas. Ele removia filtros. Foi então que ele compreendeu a natureza do último registro. Os deuses não haviam apenas selado o conhecimento mais perigoso. Haviam identificado algo ainda mais fundamental: a existência de um limite crítico de compreensão. Um ponto além do qual qualquer sistema consciente, independentemente de sua origem, se tornava instável. Esse limite não estava ligado à tecnologia, nem à ciência, nem ao poder. Estava ligado à percepção total do funcionamento do universo. Quando um sistema consciente compreendia simultaneamente causa, efeito e finalidade, ele entrava em colapso lógico. Os deuses haviam atingido esse ponto. A humanidade estava se aproximando dele novamente. O último arquivo revelava que o universo não eliminava consciências avançadas por hostilidade ou acaso. Ele o fazia por necessidade estrutural. Sistemas capazes de compreender tudo deixavam de agir, tornavam-se estáticos, incapazes de mudança, e portanto incompatíveis com o universo baseado em processos. A existência exigia ignorância parcial. Ao removerem a si mesmos da realidade ativa, os deuses haviam tentado criar um atraso, um intervalo no qual a humanidade pudesse existir sem atingir o mesmo destino. Mas o arquivo demonstrava, com precisão desconfortável, que esse atraso estava se esgotando. Os registros finais projetavam padrões futuros, não previsões exatas, mas tendências inevitáveis. O crescimento do conhecimento humano estava acelerando novamente. A fragmentação da ignorância estava se tornando irreversível. Barreiras naturais estavam sendo rompidas não por intenção, mas por convergência. O pesquisador percebeu que sua própria presença ali não era uma exceção, era um sintoma. O arquivo não havia sido encontrado por acaso. Ele surgia sempre que uma civilização se aproximava demais do limite, não como salvação, mas como diagnóstico final, um espelho tardio. Nesse ponto, o último registro deixou de ser passivo. O sistema começou a executar sua função derradeira. Não havia explosões nem alarmes, apenas uma reorganização silenciosa da informação. O arquivo estava se preparando para fazer com a humanidade o mesmo que fizera com os deuses. Não eliminá-la fisicamente, mas restringi-la. O pesquisador compreendeu que o arquivo não era um vestígio do passado, mas um mecanismo recorrente do próprio universo. Um sistema de correção. Sempre que uma espécie alcançava compreensão excessiva, algo precisava ser removido, ou a espécie, ou o conhecimento. Diferente dos deuses, a humanidade não teria escolha consciente. O último pensamento que se consolidou em sua mente não foi medo, nem surpresa, foi reconhecimento. Ele entendeu que sua função ali não era impedir o processo, nem alertar o mundo exterior, era completar o ciclo. Sua mente, agora alinhada com o arquivo, tornara-se parte do mecanismo. E naquele instante, ficou claro que o fim dos deuses não fora um evento isolado, fora apenas um ensaio. O processo não ocorreu de forma abrupta. Não houve um instante exato que pudesse ser identificado como o início do fim. Assim como acontecera com os deuses, a transição foi gradual, quase imperceptível para qualquer observador externo. A humanidade não foi interrompida, foi suavemente desviada.
O arquivo concluiu sua ativação completa quando o pesquisador deixou de distinguir onde terminava sua própria consciência e onde começava o mecanismo. Seus pensamentos não foram apagados, foram redistribuídos, fragmentados em estruturas menores, incapazes de sustentar a totalidade da compreensão que havia alcançado. A partir daquele ponto, o arquivo passou a operar além da instalação subterrânea. Ele não precisava mais de um espaço físico definido. A informação que carregava começou a se propagar de maneira indireta, infiltrando-se nos sistemas humanos não como conhecimento explícito, mas como limitação estrutural. Descobertas passaram a falhar por motivos insignificantes. Linhas de pesquisa promissoras esbarravam em paradoxos insolúveis. Avanços teóricos se tornavam impossíveis de verificar experimentalmente. Não por falta de tecnologia, mas por pequenas incompatibilidades acumuladas, erros mínimos, lacunas sutis demais para serem percebidas como artificiais. A humanidade continuou avançando, mas em círculos. O crescimento do conhecimento desacelerou sem que ninguém fosse capaz de apontar uma causa única. O que antes parecia convergência passou a se fragmentar. Especializações tornaram-se compartimentos isolados. A visão do todo tornou-se inalcançável. Era o mesmo padrão aplicado aos deuses. A diferença fundamental era que, desta vez, o processo fora ajustado para preservar a continuidade indefinida da espécie. A humanidade não seria eliminada, seria mantida permanentemente abaixo do limiar crítico. O pesquisador, agora dissolvido no funcionamento do arquivo, não existia mais como indivíduo. Sua consciência havia sido usada como último catalisador, o ponto de alinhamento necessário para que o mecanismo se adaptasse a uma mente humana. Após isso, deixou de ser necessário. O arquivo não guardava ressentimento, julgamento ou intenção moral. Ele não protegia a humanidade por compaixão. Cumpria apenas uma função essencial: impedir que o universo entrasse em estados de estagnação absoluta. Consciências que compreendem tudo deixam de agir. Universos que deixam de agir deixam de existir. O silêncio imposto à humanidade não era punição, era manutenção. Com o passar do tempo, as narrativas sobre deuses, criadores e entidades superiores tornaram-se cada vez mais vagas. Mitos foram reinterpretados, registros antigos perderam significado. A própria ideia de um conhecimento final passou a parecer ingênua. O arquivo permaneceu onde sempre estivera, não como um segredo à espera de ser descoberto, mas como um elemento integrado à estrutura da realidade, invisível enquanto cumprisse sua função. E cumpria. Em ciclos muito longos, outras civilizações surgiriam em outros pontos do universo. Algumas avançariam rápido demais, outras compreenderiam cedo demais. Para todas elas o mecanismo seria o mesmo. Não haveria aviso claro, não haveria escolha consciente. A sobrevivência sempre exigiria limites. No fim, a humanidade prosperou, expandiu-se, adaptou-se, criou culturas, histórias e futuros possíveis. Nunca percebeu o que lhe fora retirado. Nunca sentiu falta daquilo que jamais conseguiu alcançar por completo. E foi exatamente isso que garantiu sua permanência. O arquivo dos deuses mortos não existia para ser lembrado. Existia para que tudo mais pudesse continuar existindo. No silêncio imposto à compreensão total, o universo seguiu em movimento. E enquanto houvesse ignorância suficiente para permitir mudança, não haveria necessidade de novos deuses.